Ah, mas a caneta do Xandão, paciência. Ele quer me dar um impeachment por ofício? Fui recém-eleito, recém-possado, ele vai derrubar? Também não vou aceitar. Vai ter que meter uma bala na cara pra me tirar de lá. Ponto. Vamos! É isso. Bora! Boa noite, seu Antônio Ferreira, tudo bem? Opa, conheço esse tipo de discurso. É um discurso de ódio, mas muito bem-vindo. Baita congresso ontem. É fato público e notório que em 2024 a gente sofreu uma enchente aqui que devastou basicamente o estado todo. A gente está com o fenômeno do El Niño aí que se avizinha. E eu queria saber se existe por parte da missão algum projeto para poder tratar desse tipo de catástrofe, ou se não tem um projeto consolidado, ou ao menos uma ideia de como resolver isso. Queria aproveitar só para encerrar e mandar um beijo e um abraço pro Junito, lá ele 1000 vezes, que eu sou pimbeiro na live dele. Ok. Sim, nos planos de infraestrutura que a gente tem, não só a parte de comportas, mas todo investimento na área de infraestrutura para águas ligada à região metropolitana aqui tem que ser feito. Só que não é só aqui. Sim. Quando a gente vai falar, por exemplo, da parte de saneamento e recursos hídricos em outras regiões do estado é um desastre. Fui ver que a região de Bento Gonçalves não tem saneamento básico. E por mais que não seja para enchentes, toda essa área, vamos dizer, todos os investimentos em infraestrutura que não são os aparentes e que geram votos, eles são negligenciados mesmo no estado como o de vocês. O que aconteceu em 2024 poderia ser muito evitado. Assim como outras tragédias como aconteceram agora em Minas Gerais. A real é que a Defesa Civil não tem recursos, mas quando você começa a ter um processo de depreciação da sua área de infraestrutura, o pouco que você tem, você perde. E o detalhe que você está trazendo sobre o El Niño é verdadeiro porque as mudanças climáticas que existem, que uma parte da direita vai falar, não existe a invenção. Existe sim. Existe sim. Isso afeta diretamente o Brasil. O Brasil tem uma região tropical que passa ar gelado vindo do sul, ar quente vindo do norte. É um caos aqui. Quando dá congestão, a congestão é pesada. E isso nos afeta sendo um país que tem pouca infraestrutura. O Plano Nacional de Infraestrutura, que já existe, ele só vai acontecer se nós reduzirmos os nossos gastos, aumentarmos, portanto, o espaço de investimento para infraestrutura no Brasil e, com base nisso, e o cumprimento da nossa nova lei ambiental, o licenciamento ambiental, vai permitir que a gente entregue elas. Hoje, fazer qualquer obra é impossível. Eu fui saber que uma rodovia estava sendo brecada, novamente, aqui, também por demarcação de terra indígena. É impressionante. Eu fui saber que estão agora à esquerda querendo usar índios para brecar a construção de um data center. É sempre isso, cara. Eu achei que era uma coisa do Pará. Não, vocês têm os índios de shorts de vocês. Os de vocês estão de calça, que faz frio. Né? Então, nós vamos brecar essa sabotagem e a infraestrutura emergencial precisa ser tocada com obras emergenciais. Aqui, em costas em São Paulo, em costas lá em Minas Gerais. Sim, isso é uma das coisas básicas a fazer. Tá num plano nosso, inclusive a gente vai apresentar amanhã nas rádios. A gente vai trazer a parte de infraestrutura nossa que a gente vai fazer aqui no estado do Rio Grande do Sul. E tem coisas óbvias de lição de casa, coisas que não dá bilhão, que já poderiam estar sendo feitas, mas que não foram feitas, verdade seja dita. Porque todo mundo sabia, e o modelo político aqui do Rio Grande do Sul é um modelo baseado em custeio do alto funcionalismo. Vocês estouraram as contas públicas de vocês, e aí por muitas vezes jogaram a bucha pro governo federal. E isso precisa ser dito. Estoura a própria conta pública e espera que o governo federal resolva. E não fizeram a lição de casa. Nós precisamos obrigar, e por isso vem a lei de responsabilidade gerencial, a todo mundo cumprir essas metas, incluindo os governadores. E do outro lado, nós precisamos resolver as contas públicas do Brasil para os juros ficar baixo, garantir a segurança jurídica e tacar a obra, transformar isso aqui num canteiro para resolver primeiro o básico e depois o necessário. Obrigado. Boa noite, Renan. Prazer imenso estar aqui na tua presença. Eu queria te fazer a mesma pergunta que eu fiz pro deputado Kim Kataguiri quando ele esteve aqui no Sul, lá em março. Todo mundo aqui percebe o quanto tu tem um conhecimento enorme, uma bagagem assim, de conhecimento muito forte sobre qualquer assunto. E uma oratória muito boa, na minha opinião. Eu queria saber se tu tem alguma técnica de estudo, se tu tem alguma estratégia ou se é um dom natural que tu nasceste. Eu não sei, cara. Eu não sei. Primeiro assim, dom. Existem algumas pessoas que têm dons ou super aptidões. O Messi tem, sabe? Tem algumas pessoas que são muito especiais em alguma coisa que elas fazem. E pra mim, uma aptidão significa o seguinte: em 99% dos casos, o esforço vence o talento. O dom é quando o talento vence o esforço, mesmo com o esforço indo no máximo. Que é, o Cristiano Ronaldo é o cara mais esforçado, então não tem como ser mais esforçado que ele não será o Messi. Agora, eu não acho que eu tô nesse 1% aí, eu não acho. Eu sou um cara inteligente, acho que eu tenho uma inteligência verbal acima da média, portanto tenho facilidade com letra de música, com bons textos, sempre tive essa facilidade, sei falar bem, sempre fui muito bom nisso, sempre li bastante. E, talvez, assim, uma parte disso é genético, boa parte da inteligência ou daquilo que a gente chama de inteligência é herdado dos pais, é genético. Então posso falar que isso é uma coisa, mas o que eu fiz foi ler bastante. Então se uma coisa que eu digo é ler bastante e ser intelectualmente curioso.
E aí quando você gosta de um tema, se apaixone pelo tema, e até o ponto de chegar no detalhe. Porque uma hora você vai pegar temas tão díspares como, sei lá, eu decorei todos os carros de Fórmula 1 dos anos 80 aos anos 90, eu sei o combustível, o lubrificante, a marca de pneu de todos os carros, centenas de carros daquela. Não sei pra que serve aquilo, mas alguma coisa aquilo me serviu, porque eu também gosto de rock, sei todas as bandas de não sei o que, história de Roma. Eu vou me apaixonando por muitas coisas, e uma hora, conforme você amadurece, essas coisas começam a se cruzar. E aí você constrói relações entre os temas, você começa a ficar completo. E aí quanto mais você conhece, porque assim, no fundo o que eu acho que é a inteligência é o seguinte, é uma mistura de memória com velocidade de raciocínio. Então imagina que você é uma biblioteca. E no fundo você precisa juntar o livro A com o livro B. Para você juntar o livro A com o livro B para escrever uma tese, você precisa ter os livros nas estantes, ou seja, você tem que adquirir o conhecimento, especialmente lido, pode ser assistido, pode ser aprendido, ou seja, encher as prateleiras, e ter uma memória boa para saber onde está cada livro, e você ser um bibliotecário rápido para ir lá e pegar os livros, que é a velocidade de raciocínio. Então, você tem que cultivar essas duas coisas na vida. Cultive a velocidade de raciocínio, sempre questione coisas, sempre coloque tarefas difíceis para você. E 2, encha a sua estante de experiências, porque experiência de vida conta também, e conhecimento bruto. Aí, na hora certa, você correlaciona. É pelo menos o que eu acho. Muito obrigado. Renan, talvez tu já tenha falado isso alguma vez, eu não tenho conhecimento, tá? Mas o que tu pensa em colocar o presidiário a trabalhar? A reabilitação dele ser a dignidade de servir para alguma coisa no país, para a indústria, para a linha de produção. O que tu pensa sobre isso, em colocar o presidiário para trabalhar? Tá no nosso plano. É que eu acho que isso é reabilitação, é obrigação. Eu não vou dar trabalho, porque assim, a nossa perspectiva precisa mudar. A gente precisa tirar certas palavras do nosso vocabulário, porque a gente sempre fica com uma perspectiva, com uma ideia de quase uma culpa de falar o que a gente pensa. Então ele vai trabalhar porque ele precisa trabalhar. Porque ele está buscando dinheiro para trabalhar. E ele vai aprender e vai ralar. E aí o Epilofix ainda vai fazer ele uma pessoa melhor. Não que eu queira. Não que eu queira. Mas ele deve. Então ele tem que, inclusive, uma parte da posição dele, tem que ser uma pagar a vítima. Porque o direito penal nosso tem que sair da perspectiva da reabilitação do apenado, tem que ser a reabilitação da vítima. Se não do trauma, se não do dinheiro, no mínimo do senso de justiça, saber que ele estava no do cara. Então ele tem que ir lá e tem que ralar bem sim, porque sim. Porque o trabalho dignifica naquele momento nem ele. Dignifica o resto do Brasil que se sente justiçado por saber que aquele cara está agora pagando por algo sem receber o salário. Então eu não quero que ele receba a porra. É isso. Oi, Magno. Eu tô perguntando meio longa, ela acabei escrevendo aqui, tá? Eu tô meio nervoso. Recentemente teve uma live do Momento da Lei com o Renato Batista e com o Petri. Eles debateram sobre o tapa que o engenheiro Léo deu no Moro. Também discutiram sobre a fala problemática do engenheiro Léo na live dele, dizendo que por enquanto ele tava na cara, mas quando estiver no poder ele não matou. É uma fala extremamente preocupante. O Arthur deu um monte de volta falando que não foi assim, o partido de missão foi diferente, do MBL. Só que isso dificulta para quem está querendo divulgar com uma única via. Porque com certeza vão te ligar ao movimento. Tem muitos canais de mídia bem conhecidos, vão repercutir isso. E esses canais são uma fonte de conhecimento de muitas pessoas. Mas tem no PS, por exemplo, ainda. Vamos pesquisar. Diante disso, no meu ver, eu acho que ficou meio feio e não convenceu as desculpas que foram dadas. Porque quem não conhece, vocês vão achar que é mais um grupo ali, extremista, e quando são confrontados, vão ficar bravos e partir para a violência. Na minha opinião, deveriam tirar a massa do olho, e se retratar na internet quando isso ponto. E a gente tem que ser tratado? A questão do Jeruel lá, falando, batendo tapa lá. Não, mas quem tem que ser tratado? Ele? Pode ser. Mas está envolvido no. Não, o grupo não tem que ser tratado numa fala dele. Mas é que defenderam também, né? Não, a pergunta toda é sobre isso, tem mais alguma coisa? Não, na verdade é isso aí, eu gostaria de saber sobre o. Tá, vamos lá. O que eu penso eu não faria o que o general fez. Eu não gostaria de fazer. O general, entretanto, veja só, nós estamos sendo alvos dos ataques mais canalhas desse Nando Moura e das outras pessoas. Eles estão agora tentando organizar pessoas para falar que a gente roubava no MBL. Ele falou que nós roubamos um projeto social. O que o Nando Moura merece, eu não falarei. Porque ser humano horrível esse sujeito é. Nós fazemos um trabalho social, a gente está no prejuízo. Ele fez as pessoas organizarem uma campanha de denunciar um projeto social no meio do sertão para falar que eu roubava o projeto social meu. Eu sou ladrão, meu irmão é ladrão. A gente roubou os próprios doadores.
Ele falou horrores do engenheiro Léo. Aí ele vai lá, ele fica escondido, aí aparece na rua, e aí encontrou o engenheiro Léo que tava de cabeça quente. Meu amigo, tem gente que ia dar porrada no ano, e a vida tem dessa. Eu não faria isso, não recomendo que ninguém faça. Não acho que o Léo deveria fazer. Agora, definitivamente, se você nos apoia, o teu foco não deveria ser aqui defender o Nando Moura. Entendeu? E segunda coisa, o Léo, depois de uma eleição muito ruim, que ele numa posição de pré-candidato a deputado, não pode falar como alguém que vai estar numa posição de responsabilidade que, não, quando chega no poder, aí é horrível. Horrível, não deveria falar, e ponto final. Dito isso, o grupo não tem que pedir desculpas de absolutamente nada. O grupo não endossa isso. Assim como o grupo não endossa o rapaz que foi expulso ontem, porque estava vendendo bet e estava destacando a militância. Assim como endossava o Santo Filho. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vou expulsar o Gil Léo, que não é uma pessoa ruim, porque ele deu uma interpretação ruim. Porque ele deu uma interpretação ruim. Aquela piada da Bárbara que fica rodando, foi eu que proferi. Quem soltou aquele áudio, o vídeo virou, foi o Arthur. Erros acontecem, mas o caráter das pessoas existem. E a gente mede o caráter em todas as ações. E não só em erros, estupidez e umbres e vontade de poder que as pessoas expressam. Ou piadas mal feitas. Então eu não vou ficar na rua pedindo desculpas. Porque o que eu sofro é 10 mil vezes pior. Não sou bom menino. Eu não vou derrotar o crime organizado pedindo desculpa para todo mundo o tempo todo. E não exija do seu grupo e ficar no meio da rua enquanto a gente está 1% do dinheiro dos caras que a gente fica pedindo desculpa pros outros. Nós não somos isso. Nós somos pessoas corretas. Ninguém nosso ficou rico mexendo com política. A gente não se acovardou diante de ninguém. Minha família foi perseguida por esses caras. Minha família é perseguida agora por essa turma. Não vou pedir desculpas. Não aceito isso. E você não tem que aceitar. Sobre o vespeiro, que eu não vi comentar ainda, a Zona Franca de Manaus, que tu pretende fazer? Tá no nosso plano. Tá, inclusive na PEC protocolada pelo Kim. A Zona Franca de Manaus, e veja, esse é daqueles assuntos que não pode falar. Vamos falar. Não dá pra existir. As renúncias fiscais vão de 50 a 65 bilhões por ano. Manaus não é uma cidade gigantesca. Acho que é 2 milhões e meio de habitantes, a região toda ali. Pra você sustentar uma cidade com essa população, você precisa de 65 bi de renúncia fiscal. Fora pacto federativo, fora recursos da União que vão para o Estado como um todo, políticas... Né, a favor da pena de morte, casos mais extremos, eu gostaria que o senhor falasse a respeito do caso do Guto, que teria coagido a namorada dele a matar o próprio filho. O que é que o senhor tem a dizer a respeito desse caso? O Guto não coagiu a namorada dele. Você está usando um termo errado para levar nós aqui a uma declaração errada. Eu não vou cair. Não. Ele não teria coagido. Ambos estavam numa relação que envolvia os dois. O Guto errou. Coação, ele não fez uso de força, ele não ameaçou. Ele vai ter que explicar, vai ter que ser homem de as pessoas e falar: eu fui um cara que falava contra o aborto, que denunciava o pessoal disso, e eu, no momento de fraqueza, porque é isso que ele foi, no momento de fraqueza, eu propus aquilo pra minha namorada, ou ex-namorada. E foi isso que ele fez. Ele foi fraco, como muitos homens o são, e como muitas mulheres também o são, e no momento de fraqueza propôs isso. A moça foi forte. A moça não quis. A moça poderia ter pego esse caso e poderia chantageá-lo, pedir dinheiro para ter um estudo. A moça não fez isso. A moça foi decente. A moça e ele se resolveram. Quem tinha que julgar ele, antes de tudo, é a moça. E o que ela teve? Ela veio a público depois defendê-lo, inclusive no processo que ela entrou. Então, nesse sentido, ele tem que prestar declaração para o eleitor dele, ele tem que prestar, ele tem que explicar o caso, explicar suas razões para o seu eleitor, que é o último, para a sua família, especialmente ela e a filha, que um dia vai ter que ouvir a versão dele, e para Deus. De resto, do ponto de vista legal, o Guto não a coagiu. Então você não vai tentar me levar a erro dizendo que, não, eu tenho que matar o Guto. Eu não vou matar o Guto. E também o meu governo não será um governo que vai ficar matando pessoas indiscriminadamente, achando que eu sou um meio. Entendeu? Pessoas que cometerem crimes violentos e pessoas que tentarem levar a óbito dos brasileiros, certo? Porque você trouxe essa discussão nesses termos. Mataria ela também? Deveria matar, prendeu, matou pra ela? O desespero de uma menina de 14 anos que ficou grávida. Ela foi incentivada pela música que ela ouve, pela escola que ela frequenta, pelos amigos que ela tem, a adotar um comportamento que se transformou em filho. Vou matar ela? Não vou matar ela.
Então, é óbvio que você está fazendo uma pergunta lacradora para algo que não é lacrador. E mais, sabe qual a maior da responsabilidade de todas essas que eu levantei do Guto? É o Guto. Virar, especialmente para a massa de seguidores que ele tem, que o Guto fala muito, ele é um exemplo, e a gente tem a massa demográfica que vota nele. Meninos de classe C, meninos negros, é justamente a demografia em que a figura paterna não está presente. E o Guto tinha que ser um exemplo para esses caras de falar, sou um pai presente, e pais presentes constroem sociedades melhores. E ele, quando veio a público essa história, ele se torna mais uma repetição de um ciclo muito ruim, que não foi o ciclo da família dele. O Guto tem um ótimo pai, o Guto tem um pai muito bom. Então o Guto tem como dever, como reconstrução dele como homem público, a você mostrar um cara próximo dos filhos, fazer essa reconciliação geral e aí dar esse exemplo para esses rapazes. Acho que ali ele cumpre o ciclo dele. E ele está fazendo isso. O Guto ele tinha medo de postar as fotos com os filhos dele. Medo. Medo de ter a gente perseguido pelo PCC. O Guto, por causa do Change My Mind, antes mesmo da Amanda, ele começou a receber ameaças de morte. Ele foi a primeira pessoa do MBL que teve que começar a andar com segurança. Então, o Guto, ele tem medo, eu entendo. Eu não mostro a minha família nas redes sociais. Uma ou outra vez eu postava minha sobrinha e já vinha meu irmão e apagava. Você tá maluco, Renan? Tira tudo isso. Porque a gente corre risco. O Guto tinha esse medo. Agora o Guto não tem que ter o medo. O Guto tem que se expor. Porque a pior coisa que pode acontecer não é acontecer algo ao Guto. E sim acontecer algo no imaginário dos brasileiros, que é a ideia de que o rapaz tem que ser inconsequente com o filho que ele botou no mundo. E o Guto não é esse cara. O Guto é um puta de um cara. Só que ele é um cara. Vamos pegar as circunstâncias. Vamos mostrar as circunstâncias da menina que ficou grávida e menor de idade. E ele, que tinha uma namorada, se envolveu num relacionamento infantil com uma outra garota. Os dois, de maneira consensual, fizeram um sexo irresponsável. Ela ficou grávida. Aí ele não quis acreditar, quis fugir do problema, não sabia como contar pra namorada. Ele é jovem, não tinha maturidade para lidar com isso. Vem as ideias ruins, ele é humano. Ele é humano. Ele não coagiu ela. Esse é o lance. Falar que o cara coagiu, pressupõe que o cara foi usar de violência ou grave ameaça. Não houve nada disso. Houve uma sugestão merda dele, que no mesmo dia, na mesma conversa, ela retirou. Até porque, só pra te falar, isso foi retirado de um BO, que é um ato unilateral, da moça. E a moça depois voltou atrás e falou, não, me resolvi com o Guto. Que é isso que acontece, entendeu? Então, de maneira serena, você tá me conhecendo agora. Eu não fujo de falar de nenhum problema. De nenhum problema. Agora eu peço que você seja justo nas colocações. Muito obrigado. Pessoal, obrigado todo mundo por ter vindo. O futuro vai ser glorioso aqui e no Brasil. Obrigadão, gente. Preciso pegar minha mochila. Mano, o que vocês acharam da minha indumentária?